Escatologia é um assunto que eu estudo ele desde novo convertido, me converti em 2000, e é um assunto que sempre me interessou, é um assunto que sempre me chamou muita atenção e ele é muito empolgante, né, de ser estudado, é um assunto que a gente não deve ter definitivamente medo nenhum de estudar essa questão. Então eu separei aqui alguns pontos importantes, alguns pontos introdutórios aí para a gente ver sobre esse assunto, né? Já para adiantar, para pegar esse raciocínio, a gente vai montar todo esse estudo nas 3 principais colunas que eu chamo do estudo de escatologia, né? Que é a passagem de Mateus 24. A gente vai entrar em detalhes de cada uma delas, só vou dar uma passagem geral em cima de tudo que a gente vai ver, né? Ou de algumas coisas. Então, grava desde essa primeira aula, essas 3 principais colunas do estudo de escatologia, que é Mateus 24, a profecia de Daniel 9, do 20 ao 27, e o livro de Apocalipse, que são os 3 principais fundamentos, né? Existem várias outras profecias, mas entendendo bem essas 3, todas elas vão se encaixar dentro desse contexto, que uma vai servir de chave para a outra, né? Para poder você entender o raciocínio, né? Escatologia, profecias bíblicas, né? É um assunto que exige bastante estudo, porém não é aquela coisa assim que é impossível de ser estudado, mas precisa ser estudado. E nem é difícil, é um assunto intocável, muito pelo contrário. Eu parto muito do princípio de que se está na Bíblia, se Deus revelou na Bíblia, é para ser estudado e é para qualquer um entender, é para você entender, é para mim entender. Então, vamos começar a ver aqui os primeiros tópicos aqui. A primeira questão aqui que eu gostaria de tratar com vocês são algumas premissas importantes, né, antes da gente entrar dentro do estudo propriamente dito, né? A primeira questão, acredito que isso deve ter sido até a confissão de fé que vocês fizeram aí para entrar na escola. Nós cremos que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador e ressuscitou ao 3º dia. Parece óbvio, mas não é. Não são esses pontos que eu vou falar aqui agora. Isso tem impacto direto nesse estudo. Por quê? Porque se ele não tivesse ressuscitado ao 3º dia, como nós cremos, invalidaria toda a Bíblia e invalidaria todo o seu testemunho, por consequência, tudo isso que a gente vai ver. Então, essa questão de entender que Jesus Cristo é o Senhor e de que ele ressuscitou ao 3º dia é fundamental para entender tanto esse quanto qualquer outro assunto da Bíblia. Outra questão importante aqui, nós cremos na inerrância da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia é perfeita, é inerrante, né? No sentido do contexto dela, né? Não no sentido da escrita, que existem erros de grafia, tem toda essa questão aí, mas não é um assunto que a gente vai entrar agora. Mas em questão, em relação ao contexto dela, nós cremos que ela é inerrante. Isso também por diversos motivos, né? E que ela é a verdadeira palavra de Deus. É importante nós, desde o início, já estarmos fundamentados nessas premissas, né? Outro ponto importante da gente ter bastante maturidade em entrar nesse estudo nem tudo nós seremos capazes de explicar, tanto nesse assunto, tanto como qualquer outro. Porque alguns fatos ainda estão ficando claros conforme o tempo vai passando, né? Quer um exemplo disso? O exemplo de Israel voltar a ser uma nação em 1948. Imagina os teólogos ali do início do século XX olhando essas profecias e vendo Israel disperso já por mais de 1900 anos na Terra. Para eles, para os teólogos daquela época, devia ser algo inimaginável Israel voltar a ser uma nação e ocupar a terra que ocupa hoje. Porém, em 1948, como sabemos, Israel voltou a ser uma nação. Isso é dado histórico. Você dá um Google aí, você vai conseguir achar essa história. A gente vai comentar bastante detalhe interessante dentro dessa questão da Primeira e da Segunda Guerra, que tem total relevância dentro do contexto profético, que é algo que a gente não costuma ver sendo muito relacionado com isso, mas tem total relação. Então esse é um ponto importante. Não seremos capazes de explicar tudo e vida que segue, né? As coisas estão ficando claras e Deus vai revelando conforme os anos vão passando, nessa questão das profecias. Outro ponto importante, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Isso é um ponto importantíssimo, que isso vai permear até
a visão escatológica que a gente tem. Eu vou comentar um pouco a respeito disso já já. Então, a Bíblia interpreta ela própria. Exige estudo, porém, é uma linha teológica, é um método muito seguro, porque livra a gente de ficar dependendo das nossas próprias interpretações das Escrituras. Simplesmente a gente permitindo que a Bíblia interpreta a Bíblia. Se vocês não viram isso em estudo indutivo, já devem ter visto a essa altura. É um ponto que é bem relevante para a gente. Qual o objetivo, né, desses estudos? Por que, né, estudar escatologia e não qualquer outro assunto? Ter até uma disciplina, né, no curso de vocês voltado para isso, né? O objetivo desse estudo é mostrar que a escatologia é um assunto que todos podem entender, eu já havia comentado lá no início. Não é um assunto que a gente deva ter medo dele, a gente deve se alegrar em estudar isso. E é um assunto que a gente para que a gente possa entender e ensinar os outros. Olha o que fala aqui em 1 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Então, esse é um dos objetivos, né, da gente estudar a escatologia, poder ensinar outros, poder propagar essa mensagem, que é a mensagem da volta de Cristo, né, que é a conclusão, né, você pensar na morte e na ressurreição de Cristo, teve o propósito, e a volta dele, todo esse contexto que a gente vai ver dentro das profecias, é a conclusão do plano de Deus. A gente vai entender um pouquinho a respeito desse plano também hoje, ainda nessa aula. Por que estudar profecias? Eu separei aqui para vocês pelo menos 3 motivos bem suficientes, né, para a gente estudar as profecias. O primeiro motivo, Paulo mostra um motivo bem interessante para a gente estudar profecias em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Vou ler aqui. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Vou tentar fazer essa aula sem corte, tá? Vou gravar como se estivesse fazendo um hangout aí. Então vai aparecer eu tossindo, bebendo água, fazendo barulho na cadeira, fazer o possível para não ter corte nessa aula. O texto aqui de Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Olha isso aqui, esse é o motivo. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Ou seja, alegrem-se uns aos outros, motivem-se uns aos outros, né? Tragam esperança aos corações um dos outros com essa palavra. Então esse é um motivo, né? bem legítimo, bem justo para a gente estudar profecias. Né? Motivo número 2 para a gente estudar escatologia. Nossa fé é baseada na esperança da vida eterna. Isso fala na introdução de Tito. Dá uma olhadinha lá. Tito, Tito capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha que interessante que fala aqui. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Então, o que fala aqui? A fé e o conhecimento, eles são fundamentados, eles têm coluna, eles têm raízes na esperança da vida eterna. Então, a gente não vive baseado numa fé solta, numa fé atribuída a qualquer coisa ou a algo tangível, uma caneca, um amuleto, qualquer outra coisa desse tipo, mas é na esperança
na esperança da vida eterna. É isso que mantém a gente de pé. Então esse é o segundo motivo. Terceiro motivo para a gente estudar profecias, o próprio Jesus ensinou sobre esse assunto em Mateus 24, que é a porta de entrada para esse assunto geral na Bíblia. A gente vai ter um dia para estudar só a respeito de Mateus 24, mas de antemão eu já posso falar para você que contextualizar ali, o estudo de Mateus 24 é a primeira conversa que a gente vê entre os Jesus e os discípulos nos evangelhos, e ali Jesus dá um panorama completo do que vai acontecer nos eventos do final. Então, você junta ele com Marcos 15 e Lucas 16, você tem esse panorama da visão dos três evangelhos, né? Porque João não fala a respeito desse assunto. Os evangelhos sinóticos, né? São os evangelhos que contam a história de Jesus ali cronologicamente, ou mais ou menos cronologicamente. Eles falam a respeito desse assunto dos eventos do fim. O que é escatologia? O que significa, né, o termo escatologia? A palavra, né, o termo escatologia, ele vem de duas palavras da junção, de duas palavras gregas, que é escatos e logos, que se traduzem por últimas coisas, e estudo, né? Escatos, estudo, logos, as últimas coisas. Então, estudo ou tratado. Então, é o estudo das doutrinas das últimas coisas. Isso é o que significa a palavra escatologia. Daqui para frente, a gente vai entrar num panorama geral dos acontecimentos, que isso é importantíssimo, né? A gente costuma muito ficar ali preso nos eventos do fim, mas eu costumo partir de um raciocínio bem simples dentro disso, né? Para a gente entender esse assunto a respeito do final, é importantíssimo a gente entender a Bíblia como um todo, né? Basicamente, a Bíblia mostra esses acontecimentos durante todo o seu relato, né? É importante a gente entender o começo para poder entender claramente o fim, porque Gênesis tem uma relação direta com o Apocalipse. É muito interessante a gente traçar esse panorama entre os dois livros. Então, basicamente a Bíblia mostra esses acontecimentos durante todo o seu relato, né? Durante todo o relato bíblico a gente vê esses principais acontecimentos aqui, que são... Tudo começa ali com a queda do homem, os eventos principais, né? A queda do homem, o nascimento de Jesus, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a volta de Jesus, o milênio, o juízo final e a eternidade. Então, esses são, escatologicamente falando, do ponto de vista escatológico, esses são os eventos principais que a gente vai caminhar por eles para poder entender esse assunto. Nesse estudo, a gente vai se concentrar nesses 4 principais acontecimentos, que é motivo aí de bastante debate, né? Que é o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a volta de Jesus e o milênio. A gente vai explicar um pouquinho a respeito do contexto desses assuntos durante todos os outros estudos, né? Não necessariamente nesse estudo aqui. Então, quais são as principais visões escatológicas, né? Que eu comentei agora. Dentro desses acontecimentos, né? O arrebatamento, a grande tribulação, a volta de Jesus e o milênio, dentro desses acontecimentos estão as principais visões escatológicas a respeito desse tema, né? Como é que surgem essas visões e o porquê que surgem essas visões diferentes, né? As visões surgem por diferentes interpretações dos eventos relacionados do fim dos tempos, né? Especificamente, 2 eventos específicos que dão origem às principais visões escatológicas, que é o arrebatamento da igreja e o milênio, né? O que é unânime na escatologia e o que é unânime, acredito que quase todas as igrejas, né? Uma ou outra que é mais torta, mas no geral é unânime isso na teologia. É que vão acontecer esses eventos. Jesus vai voltar, vai ter o milênio e o arrebatamento da igreja. A questão é quando, né? Mesmo aqueles que interpretam o milênio como algo alegórico, alguma coisa assim, ainda assim creem no milênio, da forma deles, mas creem. Então, que esses eventos vão ocorrer, isso não há dúvida. A questão que surgem essas divergências
é quando que esses eventos vão ocorrer, né? Então, de onde vem essa história de milênio, por exemplo, que é o primeiro ponto que a gente vai ver que surge essa primeira divergência escatológica, né? Nessa primeira aula a gente vai ter um panorama geral, tá? A gente vai entrar em assunto por assunto. A palavra milênio significa 1000 anos. O que é o milênio? O milênio se refere a um tempo futuro, que é o governo de Jesus Cristo em pessoa na Terra, né? A palavra milênio é uma expressão teológica. E onde que aparece isso na Bíblia? Onde que fala a respeito do milênio na Bíblia? Fala em Apocalipse 20, dos versículos 1 ao 6. Tá aqui, ó. Vi descer do céu, eu repeti a referência, Apocalipse 20, dos versículos 1 ao 6. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Estou usando a NVI, tá? Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele para assim impedi-lo de enganar as nações até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Marquem esse versículo, hein? Ó. Vi as almas dos que foram decapitados. Aqui tem muita coisa interessante. Decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É aqui que aparece a referência. Então, milênio é um termo, né, teológico que se refere a esse governo de Jesus Cristo em pessoa durante 1000 anos, nessa terra aqui que a gente vive agora. Continuando, o restante dos mortos não voltou a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles e serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aqui é o texto, a referência que dá embasamento para essa questão dos 1000 anos, né? E dentro dessa questão dos 1000 anos é que surgem as três principais correntes, né, a respeito do que significa o milênio. Eu não vou entrar aqui no mérito de discutir quem está certo ou quem está errado, né? Eu vou deixar bem claro qual que é a nossa corrente, no que a gente acredita, mas aqui eu vou mostrar para vocês as principais correntes teológicas dentro disso. A respeito do milênio, quais são as principais correntes? São essas três, que é o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo. Então lembra disso, né? Para você pegar as principais visões escatológicas, elas giram em torno desses dois principais acontecimentos, que é o milênio e o arrebatamento da igreja. E a respeito do milênio, do arrebatamento, tem essas subdivisões também, que surgem a partir daqui do milênio. Por isso que a gente está vendo. Então, o ponto vai ter o milênio, mas tem essas três correntes que cada um crê de uma maneira, enxerga a situação de uma visão diferente. Então, o amilenismo. O que fala o amilenismo? Essa corrente não acredita que haverá um milênio literal, ou seja, que Jesus vai governar 1000 anos literais na Terra. O que eles acreditam? Que Jesus pode voltar a qualquer momento, e eles acreditam que muitos textos são simbólicos e alegóricos. Lembra que a gente falou que a gente crê que Bíblia interpreta a Bíblia? Agora que isso vai começar a fazer sentido. Então, esse é o pessoal do amilenismo. Recapitulando, não acreditam que haverá um milênio. Eles não acreditam que o milênio será literal. Acreditam que Jesus pode voltar a qualquer momento. E eles acreditam que essa visão acredita que muitos dos textos são simbólicos e alegóricos. A questão aqui é que fica uma coisa... quem determina o que é simbólico e alegórico, né? Essa é a questão aqui. O pós-milenismo. Que corrente que é essa? Essa corrente aqui acredita que Jesus irá voltar apenas após o milênio.
Vai ter o milênio e ele vai voltar depois desse período do milênio. Mas que que o milênio não é literal e nós já estamos vivendo nele. Por incrível que pareça, existe essa corrente que eu acredito que esse período que a gente está vivendo já é o milênio e que Jesus vai voltar depois que acabarem, que esses 1000 anos terminarem. Essa corrente acredita nisso. Eles também, os pós-milenistas, acreditam que o milênio é um tempo simbólico que já começou a partir da ascensão de Jesus Cristo. Ou seja, que a gente está vivendo o período do milênio agora. Eles acreditam dessa forma. O pré-milenismo. O pré-milenismo acredita que haverá um milênio literal e que Jesus voltará antes dele. O pré-milenismo também acredita que Jesus voltará antes do milênio e que Jesus irá governar a Terra em pessoa. Então, dentro do pré-milenismo é que existem as subdivisões relacionadas ao arrebatamento, que eu vou comentar isso já já. Quem nós somos aqui? Nós, da Calvary Hill e da Capela do Calvário de São Vicente e as Calvary Chapels dos Estados Unidos, nós somos pré-milenistas. Por quê? Porque a Bíblia interpreta a Bíblia. Então, se a Bíblia interpreta a Bíblia, a gente, pelo relato bíblico, analisando a passagem, nós cremos que haverá um milênio literal e que Jesus voltará antes desse milênio e que ele vai governar o milênio, vai governar a Terra por 1000 anos em pessoa. Então, já para ficar bem claro, nós somos pré-milenistas. Nós cremos que Jesus vai voltar antes do milênio e vai governar a Terra por 1000 anos. Esse é o nosso ponto. E agora, dentro do pré-milenismo, existem 3 divisões em relação à visão do arrebatamento da igreja, né? Porque os demais eles também creem numa forma do arrebatamento, que eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas dentro do pré-milenismo existem essas 3 divisões do arrebatamento da igreja, que é o próximo assunto que a gente vai entrar agora, né? As doutrinas do arrebatamento da igreja, que se dividem em 3 principais visões, que é o pós-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pré-tribulacionismo. Vamos lá então. O que o pós-tribulacionismo acredita? Aqui são as subdivisões do pré-milenismo, tá? Não se perde não, tá? Então quem crê no milênio literal é a turma dos dispensacionalistas, eu vou explicar esses termos aí também, e a visão do milênio se subdivide em 3 partes do pré-milenismo relacionados ao arrebatamento da igreja. Dentro do arrebatamento da igreja existem essas 3 principais visões. O pós-tribulacionismo, que é a primeira visão. O que o pós-tribulacionismo acredita? O próprio nome já fala aqui, né? Já dá uma deixa do entendimento. O pós-tribulacionista acredita que a igreja passará pela grande tribulação e será arrebatada no final dela. O mesotribulacionista, meso significa meio, né? O mesotribulacionista acredita que o arrebatamento da igreja será no meio do período dos 7 anos de grande tribulação. E eles também acreditam nos 7 anos de tribulação e que a igreja estará até a metade desses 7 anos da grande tribulação. Que era até a pergunta, né, que o Hudson comentou comigo, né, que bastante gente aí quer saber como é que funciona e de onde vem essa questão das 70 semanas de Daniel. Tem a ver com isso daqui, desses 7 anos de tribulação. E é uma das profecias mais legais da Bíblia. A gente vai ter um dia para estudar somente sobre ela. É bem, bem bacana. Então esse é o mesotribulacionismo. A outra visão importante da gente saber é o pré-tribulacionismo. Os pré-tribulacionistas, eles acreditam que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação e durante os 7 anos de angústia estará junto com Jesus no céu. E esse evento é conhecido como as bodas do Cordeiro, relatado em Apocalipse capítulos 4 e 5. Quem nós somos aqui? Nós somos da visão pré-tribulacionista. Então, nós da Calvary Hill, da Calvary São Vicente e das Calvary Chapels lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro, nós somos pré-milenistas, porque nós cremos no milênio literal e que Jesus vai voltar antes desse período de 1000 anos.
e nós somos pré-tribulacionistas, porque nós cremos que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Essas três visões, elas se referem a quando que a igreja vai ser arrebatada. Se a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, se a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, ou se a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Então, como eu comentei, nós da Calvary somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas, né? Então, se houver uma prova aí, é legal, é importante você saber discorrer essas visões e entender como é que elas funcionam. E a questão é, por que nós somos pré-tribulacionistas? Nós simplesmente jogamos ali, né, palitinho, tiramos 2 ou 1 e escolhemos ser? Não. É por causa da maneira e da visão que a gente tem a respeito da interpretação das escrituras. Por isso que eu comentei aquilo lá no começo. Que isso tem, a visão que a gente tem da maneira de interpretação da Bíblia vai impactar diretamente na visão escatológica que a gente tem dos eventos do fim. Então, por que nós somos pré-milenistas e pré-tribulacionistas? Porque acreditamos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e tudo que você vê dentro da própria Bíblia, você vai encontrar uma explicação dentro dela mesma. E qual o benefício disso? Isso deixa a gente, leva a gente a estar numa esfera bem segura em relação a essa questão da interpretação das Escrituras, porque o nosso ensino, o nosso estudo não depende de uma interpretação nossa, mas sim de uma interpretação da própria Bíblia. Qual o contra disso? Isso exige muito estudo, exige muita leitura, exige que você se dedique bastante a ler a sua Bíblia. Por isso que a gente bate bastante nessa tecla de você ter uma vida devocional, de você ter uma vida de leitura da Bíblia, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, e isso aqui faz esse versículo de Romanos ter mais sentido ainda, né? E resumindo, né, tem uma máxima dentro do estudo, né, do estudo indutivo, que fala, né, todo versículo tem contexto dentro do capítulo, todo capítulo tem contexto dentro do livro, e todo livro tem contexto dentro da Bíblia como um todo. Então, se tem um determinado ensino num livro da Bíblia, você vai ver esse ensino sendo repetido em algum outro ponto da Bíblia. Você sempre vai achar alguma coisa que vai reforçar aquilo. Tem a frase lá, né, que o Silas Malafaia fala muito: versículo sem contexto é pretexto para heresia. Isso é muito verdade. Então, resumindo aqui nessa questão da leitura das profecias, se o texto está claro, se você lê o texto e você consegue entender claramente o que ele está falando, não mexa nele. É simples assim. Se está claro, se está descrevendo que vai ter, por exemplo, nessa questão do milênio, se está descrevendo lá que Jesus vai voltar por 1000 anos, vai governar a terra, e vai acontecer isso e aquilo outro, se faz sentido, realmente é possível dele voltar e governar 1000 anos, não mexa no texto. Não tenta colocar aqui alegórico ou alguma coisa do tipo. Então, todo esse estudo de escatologia vai estar baseado nesses 3 principais fundamentos da hermenêutica, né? Que é a observação, a interpretação e a aplicação do texto. Né? Uma observação muito bem feita, uma leitura muito bem feita, panorâmica dos textos, que aí vai levar a gente a uma interpretação correta do que a passagem está falando, e a aplicação disso para as nossas vidas. E o 4º ponto, que é para quem tem um relacionamento com Cristo, a transformação. Então são os 3 pontos mais um: observação, interpretação, aplicação e a transformação que esses textos de Apocalipse e esses textos de profecias bíblicas também vai trazer para você. Nunca perca isso da sua mente nessa questão. Você não está estudando por estudar, você está estudando porque isso vai edificar você. Como fala lá, que vocês alegrem-se uns aos outros, né, com essas palavras. Então, o objetivo de um bom estudo é trazer essa transformação através da palavra de Deus, que nem fala em Hebreus, né? Que a palavra é viva e eficaz e mais afiada do que espada de 2 gumes. Então, para finalizar essa primeira parte dessa aula, tem esse texto de Romanos, esse texto de Mateus 24:35, que fala isso aqui: ó: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Isso aqui é o que Jesus fala: vai passar tudo, menos
as palavras dele, as palavras que ele deixou. E o outro texto, que é o de Romanos 12, 1 e 2, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação das suas mentes, uma metanoia, uma transformação de dentro para fora. Não é uma lavagem cerebral, mas é uma transformação da sua maneira de pensar e de enxergar as coisas a partir da visão que a palavra de Deus te dá. Essa foi a primeira parte da nossa aula. Vamos começar aqui a segunda parte, né, do estudo, que é o panorama bíblico, que é outra questão bem importante dentro desse estudo da escatologia. E como eu havia comentado, a gente vai partir de um raciocínio muito simples. Não tem como a gente entender o fim sem antes entender o começo. Para poder entender os eventos do final, a gente precisa entender a Bíblia como um todo, ter uma visão panorâmica da Bíblia, de como tudo começou, do porquê que isso está acontecendo. Se tem um fim, teve um começo. Existe uma razão para isso estar acontecendo. E é nessa razão, para essas coisas estarem acontecendo, que a gente vai pegar agora. A Bíblia como um todo, ela gira dentro de dois principais acontecimentos. As duas principais montanhas da Bíblia, vamos colocar assim, que é a primeira e a segunda vinda de Jesus. Esses são os dois assuntos mais importantes de toda a Bíblia. A primeira e a segunda vinda de Cristo. E esse fato da primeira vinda de Jesus se iniciou lá em Gênesis, né? Que é um dos motivos da gente crer que o relato de Gênesis é literal. Existem algumas correntes aí dentro do próprio meio evangélico, meio cristão em geral, que crê que Gênesis é simbólico, mas se Gênesis for uma simples alegoria, isso invalidaria o testemunho de Cristo. Então, Gênesis precisa ser literal para o testemunho de Cristo fazer sentido. Se Gênesis não for literal, as palavras que Jesus fez e tudo que ele fez não faz sentido. E qual o contexto de Gênesis? O livro de Gênesis, não sei se vocês já chegaram a estudar Gênesis aí, ele relata a criação do homem e a origem dos povos. E a autoria do livro de Gênesis é atribuída a Moisés, tanto de Gênesis quanto do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Inclusive os judeus também creem dessa forma. Mas sem dúvida, assim como todos os livros, há uma inspiração, uma interpretação divina e revelação divina, né, para ele ter sido escrito dessa forma. Uma característica importante para a gente crer no relato de Gênesis, porque a primeira objeção que pode vir para você, mas como é que Moisés escreveu Gênesis, né? Se ele viveu tantos séculos depois desses relatos, né? Então, por isso que eu comentei isso. A gente deve partir do ponto que há uma inspiração e uma revelação divina. E um outro ponto que é bem interessante, recomendo até você assistir os estudos do arqueólogo Rodrigo Silva. Ele é um pastor adventista que é arqueólogo, mas os estudos de arqueologia bíblica que ele faz são extremamente profundos para entender essa questão da inerrância das Escrituras. Recomendo um a respeito que ele fala sobre o Novo Testamento, se o Novo Testamento é confiável ou não, e esse estudo é sensacional. Ele tem um sobre o Velho Testamento também, que ele comenta a respeito dos manuscritos do Mar Morto, que é uma das provas mais relevantes da veracidade da Bíblia que a gente lê hoje. É bem legal os estudos dele. E isso aqui ele comenta em um desses estudos, né? Que uma característica do povo da época era a tradição oral. O que é isso? Muitos dos testemunhos que eles sabiam, eles foram passados quase que de forma direta, de geração em geração. Por quê? Alguém já leu a genealogia de Gênesis? Ou já parou para estudar a genealogia de Gênesis? Se você costuma pular as genealogias, volte e comece a estudar essas genealogias de Gênesis, porque elas têm muita informação importante para a gente, até em relação a esse contexto escatológico. Se você traçar uma linha do tempo, que ali vai falando, né? Fulano morreu quando nasceu Beltrano e não sei o quê. Se você for traçar uma linha do tempo, você vai perceber... Adão, por exemplo, viveu 950 anos, mais ou menos. Você vai perceber que Adão foi praticamente contemporâneo de Abraão, né? Então isso significa que essas histórias do começo, da queda, de como era o Éden,
foi passado para a geração, quase na geração de Abraão, praticamente de forma direta. E eles tinham esse costume de passar as histórias de geração em geração. Então, esse estudo das genealogias de Gênesis ensina muito para isso, e esse é um indício bem importante, tradição oral. O propósito da Bíblia como um todo é revelar o plano de Deus para a redenção do homem. Começa a observar isso. E Gênesis é fundamental para isso, porque mostra a primeira profecia messiânica das Escrituras. Né? Sem o Gênesis, a Bíblia ficaria comprometida. Então, achar que o relato de Gênesis é apenas simbólico comprometeria, né, o relato de Cristo. Então, a Bíblia toda tem esse propósito de revelar o plano de Deus para a redenção do homem. Então, você tendo isso como espinha dorsal, você vê que todo relato que há nos livros, todas as simbologias, tudo gira em torno desse assunto, da revelação desse plano maravilhoso de Deus para resgatar a gente, os filhos de Adão e Eva. A gente vai ver isso. O primeiro ponto aqui importante dentro disso, a queda do homem, que é o evento o evento mais importante, né, para desencadear todos os outros eventos, porque se ele não tivesse caído, não tivesse pecado, não seria necessário Jesus Cristo morrer na cruz. Então, por que o relato da queda do homem é importante? Que eu chamo aí o pior dia da humanidade, né, o dia que Adão e Eva pecaram. A primeira profecia sobre a vinda de Jesus foi logo no Éden, na passagem que, assim que Adão e Eva tinham acabado de pecar. Se você pegar o relato de Gênesis 3, você vai perceber isso. Assim que eles pecam, em Gênesis 3,15, do 3,15 para baixo, Deus começa ali a conversar com eles e passar as devidas consequências por causa do pecado para cada um, para Adão, para Eva e para a serpente. Que no texto de Apocalipse que a gente leu no comecinho da aula, deixa claro, a Bíblia interpreta a Bíblia, que a serpente se trata de Satanás, né? Ou aquele texto de Apocalipse 20, do 1 ao 9, que eu citei no estudo no começo. Então, logo no Gênesis 3,15, olha o que Deus fala ali para Adão e Eva. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa se trata da primeira profecia a respeito do Messias que há na Bíblia. O que vai acontecer? Daqui para frente, a gente vai ver a Bíblia toda tomar forma em torno desse acontecimento, em torno dessa profecia. Então, essa profecia é como se fosse a figura de uma nascente de um rio. Quem já viu uma nascente de um rio aí, é um fiozinho de água que vai crescendo, 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 crescendo e viram rios enormes aí. Depois pesquisa aí a nascente do São Francisco, do Amazonas, dos maiores rios que tem no Brasil. Como é que eles começam? É a mesma figura da palavra, essa figura que a Bíblia nos dá. É bem interessante. Então daqui para frente a gente vê a Bíblia toda girar em torno desse acontecimento, dessa profecia de Gênesis 3,15. E como eu comentei, a própria Bíblia já interpreta quem é a serpente, né? Fala lá em Apocalipse 20, do 1 ao 6. Então vamos começar a analisar essa profecia. Por que a gente acredita que ele esteja falando a respeito do Messias, que até então não havia sido revelado aqui, que ia ser Jesus Cristo? Interpretando essa profecia, né? O que fala aqui? O descendente dela. Olha como é que fala aqui. Por inimizade, aqui ele falando para a serpente, entre você e a mulher, ou seja, entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, fala no singular, o descendente dela. O descendente dela, lhe ferirá a cabeça, e você, a serpente, vai ferir o calcanhar do descendente dessa mulher. Apocalipse 20, do 1 ao 6, dá a interpretação para a gente de quem é a serpente e o descendente dela, né? Como eu comentei, fala o descendente. E fala a respeito do descendente dela. Tocou o telefone aqui, não sei se eu vou conseguir cortar. Então, o que é interessante? Que fala o descendente dela. E nenhum outro descendente de Eva pisou a cabeça da serpente
a não ser Jesus. Então, o livro de 1 João 3, 7 e 8 dá uma interpretação interessante para isso. Fala que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Olha o que fala aqui em 1 João 3, 7 e 8. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Essa profecia, então, olhando aqui, esse panorama, a gente consegue concluir que o descendente se trata a respeito de Jesus Cristo, que é descendente de Eva, que está lá também nas genealogias de Mateus e Lucas. Não pule as genealogias de hoje em diante, hein? Então, essa profecia aqui de Gênesis 3,15, ela é conhecida como o proto-evangelho, né? O primeiro evangelho, que é a primeira revelação do evangelho. Lembra do que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho significa boa notícia. E é bem interessante como tudo isso vai se conectando, né? Essa é a primeira profecia messiânica e é a primeira boa notícia que eles têm depois de terem passado por uma situação tão séria que foi a questão deles terem pecado contra Deus, né? E aqui vem um dado interessante, né? Só no Antigo Testamento existe 312 profecias, até mais que isso, somente a respeito da primeira vinda de Jesus. Eu tenho um documento com todas elas listadas, eu vou ver se consigo mandar para vocês. Só no Antigo Testamento sobre a primeira vinda de Cristo. O plano em prática. Como que a gente vê esse plano aqui entrando em prática? Depois dessa profecia, daqui para frente a gente vê a revelação da palavra, a palavra se desenvolvendo, né, em torno dessa profecia. O livro de Gênesis, em específico, daqui para frente ele vai funcionar como se ele fosse dividido em pequenos blocos. Observa isso nessa visão panorâmica de Gênesis. Por exemplo, da história de Adão e Eva, pula para a história de Caim e Abel, que é outra história bem importante nesse meio, né? Que na história de Caim e Abel, por exemplo, que é o outro segundo grande bloco aí depois da história de Adão e Eva, mostra as consequências diretas do pecado de Adão, afetando o relacionamento entre os filhos dele, e logo após isso mostra o nascimento de Sete, que é o que se torna o primogênito no lugar de Abel, porque Caim ficou errante pelo mundo, que foi uma das maldições que ele sofreu. Por que o relato de Caim e Abel é importante? Porque mostra o nascimento de Sete, que é o descendente de Adão, que deu continuidade a essa genealogia. Lembra que daqui para frente tudo vai girar em torno dessa profecia? Se ela vai ter um descendente que vai pisar a cabeça da serpente, esse descendente precisa ter uma genealogia, né? Se ele é um descendente dela, se ele é o neto do neto do neto do neto, tem que ter essa genealogia. Então, se Caim matou Abel, olha a situação. Seria o primeiro problema para dar continuidade a essa genealogia do futuro Messias. Então, veio Sete e deu continuidade a essa genealogia de Adão, que você vê isso na genealogia de Lucas, capítulo 3, de Jesus no livro de Lucas. Então esse é o primeiro acontecimento importante pós o pecado de Adão e Eva, que é o primeiro homicídio. Mas a razão dessa história está sendo contada ali é para mostrar o porquê que Sete nasceu, porquê que Sete virou o primogênito. É bem interessante, né, enxergar com essa ótica. Essa história, o segundo grande bloco ali importante é a história do dilúvio. E é uma história muito importante dentro desse contexto profético também, porque essa história é citada por Jesus em Mateus 24. E nela a gente tem informações bem importantes. Por quê? Lá em Mateus 24, Jesus relata algumas características comportamentais a respeito do final dos tempos, de como iam estar nos nossos dias de hoje. Olha o que Jesus fala em Mateus 24, fazendo uma citação do evento do dilúvio. Mateus 24, do versículo 37 ao 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo
Vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Percebe a relação que Jesus faz com o evento do dilúvio e com a volta dele? Então é outro evento bem importante. Outro fato interessante sobre esse evento, né? Sobre os dias de Noé, serve de figura para os dias atuais, em relação principalmente ao comportamento da humanidade nos nossos dias. E nessa passagem, Deus faz uma promessa para o homem, que ele nunca mais destruiria o mundo com água, que o arco-íris é um símbolo disso, né? Satanás tenta deturpar o símbolo do arco-íris, mas o arco-íris, biblicamente, é esse símbolo dessa aliança entre Deus e o homem, que Deus nunca mais vai destruir o mundo com água. Porém, todavia, Apocalipse mostra o mundo sendo julgado e destruído pelo fogo, né? Então o dilúvio tem bastante relação com o evento do final dos tempos. Alguns teólogos acreditam também que a figura da arca é uma figura de Jesus, tanto de Jesus e a salvação, porque a família de Noé só ia ser salva entrando na arca, embarcando dentro da arca, e também alguns teólogos acreditam que a arca é uma figura do arrebatamento da igreja. Por quê? O que acontece? A arca é uma figura de Jesus, a família de Noé entra na arca, a terra é inundada, a arca sobe, acontece toda a tribulação lá embaixo, as pessoas morrem, o povo é julgado, depois a arca desce e eles continuam a viver e a povoar a terra. Então é uma figura do arrebatamento pré-tribulacionista. Bastante teólogos de respeito acreditam nessa visão, que faz total sentido, né, com a figura do arrebatamento pré-tribulacionista. Então, o que Gênesis é importante aqui? Eu separei aqui 6 pontos que é importante dentro de Gênesis para a gente entender. O primeiro é que o livro de Gênesis, ele vai mostrar o registro das famílias pelos cabeças, pelos chefes das famílias, né? Se você reparar, a Bíblia vai mostrando, o segundo ponto, ela vai mostrando a origem dos povos, e depois de Noé, toda essa genealogia, todos os povos que surgiram ali antes do dilúvio e pós-dilúvio, a terra fica povoada de novo, e depois você percebe o relato bíblico se afunilando, até parar em Abraão. Pode reparar isso. Quando chega em Abraão, a coisa fica bem mais específica em relação a essa questão profética. E por que Abraão é importante? Por que o relato da Bíblia chega e para em Abraão e foca o personagem principal ali do Velho Testamento passa a ser Abraão e a descendência dele? Porque é através de Abraão que é introduzido um dos personagens mais importantes no estudo da escatologia, que é o povo de Israel, né? O relato de Gênesis conduz claramente para o surgimento do povo de Israel através de Abraão. Se você parar para pensar, quem é o povo de Israel? São os descendentes de Abraão, certo? A gente costuma usar bastante o termo que Israel é o povo escolhido, mas na verdade Israel é mais que o povo escolhido. Israel é o povo que Deus criou para que através dele fosse criada a genealogia de Cristo. Então, por isso que o relato de Gênesis conduz claramente para o surgimento do povo de Israel, deixando claro que é descendência de Abraão. Então, a funila cai em Abraão, de Abraão surge o povo de Israel. Então, é através de Israel que Deus cria a linhagem para o nascimento de Jesus, que é o descendente de Eva, e faz toda a revelação a respeito do seu nascimento e as profecias sobre a sua crucificação e a sua volta. Então, é por isso que se tirar Jesus, a Bíblia não faz sentido, porque ele vem dessa descendência, dessa linhagem de Abraão, e Jesus é o descendente da mulher que pisou a cabeça da serpente. Então, tem 3 profecias aqui bem importantes a respeito de Jesus Cristo, que deixa claro que ele é quem ele diz que ele é o Messias. A primeira delas é o nascimento virginal. Olha o que fala em Isaías 7,14. Por isso,
o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Emanuel. Isaías 7,14. A outra profecia importante, Mateus 1, do 22 e 23. Mateus 1, 22 e 23. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. É interessante que essa profecia de Mateus 1, 22 e 23, ela faz uma paráfrase da profecia lá de Isaías, né? Bem interessante. A terceira profecia importante a respeito de Jesus, a crucificação. Isso aqui são uma das três mais importantes. Isaías 53 descreve a crucificação de Jesus 500 anos antes dela ser inventada pelos romanos. Isaías 53. Então você pode ler o capítulo todo que você vai perceber claramente a crucificação de Jesus sendo relatada ali. Então a gente percebe o porquê que Abraão é importante, porque dele surge o povo de Israel e do povo de Israel surge Jesus. Então Gênesis é dividido nesses blocos para levar a questão do surgimento do povo de Israel, que é um dos personagens mais importantes dentro desse contexto escatológico. Daniel 9, do 20 ao 27, né, mostra mais coisas aqui a respeito de Israel, e é uma profecia que a gente vai estudar ela detalhadamente, né? Em Daniel 9, do 20 ao 27, também fala a respeito do Messias, e talvez a respeito de Jesus Cristo. É uma das profecias mais fantásticas, que fala ali tudo que ia acontecer, o que Jesus ia fazer, que inclusive ele ia ser morto, e que povo que ia matar Jesus, e que ele ia ressuscitar. É bem legal essa profecia do Daniel 9, do 20 ao 27, também dentro dessa questão das profecias mais contundentes a respeito do Messias, né? Então, o que a gente conclui a respeito do povo de Israel? Israel, na verdade, foi um povo que Deus criou com esse propósito, né, de trazer a linhagem do Messias. Então é por esse motivo que Gênesis se afunila até chegar a Abraão, porque dele Deus cria o povo de Israel. E você percebe que logo no comecinho da história de Abraão, logo para Abraão, é feita a promessa de que Deus, através dele, abençoaria todos os povos da terra. Isso está lá em Gênesis do 12, do 1 ao 3. Vou ler um pedacinho aqui para você. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. O nome de Abraão é famoso? Até para quem não é crente sabe quem é Abraão. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, a bênção que Deus ia trazer através de Abraão, que era um cara idoso, casado com uma mulher também idosa e estéril, ele ia fazer esse casal, que era impossível deles engravidarem, eles terem um filho. Todos os povos da terra seriam abençoados, não somente o povo de Israel. Então o povo de Israel claramente tinha essa missão de propagar a palavra de Deus por toda a terra, que é esse ponto aqui, né? O propósito da criação de Israel era trazer ao mundo Jesus Cristo, o Messias, para resgatar espiritualmente não somente eles, o povo de Israel, mas toda a humanidade, que são os descendentes de Adão e Eva. Mas eles são ainda o meio que Deus usou para trazer o Messias. Então, o Velho Testamento como um todo, ele vai mostrar o desenvolvimento desse plano de Deus que culminou na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o Velho Testamento. E que tudo está conectado com tudo na Bíblia. Isso é bem importante. Resumir a ideia toda aqui. Todo o Velho Testamento mostra Deus colocando o seu plano de redenção em prática e também mostra a reação do povo de Israel a esse plano e Deus cumprindo todo esse propósito. Então esse é o contexto geral da Bíblia. Deus ali colocando o plano dele para a salvação do homem em prática,
mostrando a reação desse povo que ele criou para esse plano entrar em prática, e ele cumprindo todo esse propósito no contexto geral da Bíblia, incluindo o livro de Apocalipse. Então é por isso que temos certeza de que Jesus é a espinha dorsal da Bíblia, que se tirar ele, nada mais vai fazer sentido. Então, outra questão importante aqui relacionada à Bíblia, a Bíblia não é para nos explicar como tudo começou. A Bíblia não é um livro de ciências, embora as informações científicas contidas na Bíblia sejam todas verdadeiras, ainda que a ciência de hoje tenta colocar em contradição, mas com o passar dos anos eles acabam vendo que a Bíblia está certa, como por exemplo que a Terra era redonda, que existem cadeias de montanhas no fundo do mar e outras curiosidades, né? Então a Bíblia não é um livro para saciar a nossa curiosidade, mas a Bíblia é um livro para trazer esperança, porque mostra Deus colocando esse plano para a redenção dos descendentes de Adão e Eva, eu e você, em prática. Inclusive a ciência descobriu que todos os homens, toda a humanidade descende de uma única mulher. Pesquisa depois no Google a respeito da Eva mitocondrial, é o nome dessa teoria. E a ciência já descobriu isso, só não é propagado, né? A gente sabe o motivo. Então, o propósito da Bíblia é mostrar como Deus enviou seu Filho para nos resgatar do pecado, a primeira vinda de Cristo. E depois, para destruir o pecado e cumprir a sentença que foi dada para a serpente lá no Éden. Ou seja, como será o cumprimento à risca da profecia de Gênesis 3,15 em sua totalidade. Inclusive, essa profecia de Gênesis 3,15, ela mostra uma modalidade de profecias que é bem importante a gente conhecer, que há profecias na Bíblia que elas são divididas em duas partes. E é importante a gente discernir isso, e Gênesis 3,15 é uma dessas profecias. Então, o propósito da Bíblia é mostrar essa profecia de Gênesis 3,15 sendo cumprida à risca na pessoa de Jesus Cristo. Esse plano de Deus para o resgate do homem. O último ponto aqui, entendendo um pouquinho sobre Israel, né? Para Israel cumprir a missão, Deus daria para eles a terra, uma terra prometida, né? Que foi dito também para Abraão. Essa terra, a Bíblia identifica como a terra de Canaã. E é daí, identifica como a terra de Canaã, e é daí que vem todo o conflito do Oriente Médio, né? Esse conflito que a gente vê até os dias de hoje, né? Israel, biblicamente, deveria ocupar uma extensão de terra que é bem maior do que ela ocupa nos dias de hoje, que ia até ali a cabeça do Egito, mais ou menos, né? Israel ocupou parte dessa terra até ali 70, mais ou menos, depois de Cristo, quando foi expulsa dali pelo Império Romano. Tem um estudo muito legal sobre isso, que eu vou falar com vocês, sobre os pormenores ali do Império Romano. Foram eles mesmos? Não sei, né? Vamos estudar isso já já. Então, o que é interessante a respeito de Israel? Israel foi expulso da terra deles em 70 depois de Cristo e só voltou a ocupar essa terra em 48 agora, em 1948, após uma decisão da ONU. Então esse fato é uma profecia de Ezequiel 37, conhecida como Vale dos Ossos Secos. E é fantástico isso, a gente vê isso se cumprindo nos dias de hoje. Isso nunca aconteceu com nação nenhuma da Terra. Eles estarem afastados por mais de quase 2000 anos do território natal deles, eles voltarem a ocupar essa terra. Qual é o problema de Israel hoje, nos dias de hoje? Eles não reconheceram que Jesus Cristo é o Messias, porém o próprio Jesus disse que no tempo do fim eles iriam reconhecê-lo. É importante a gente ver isso ainda nessa primeira aula a respeito de Israel. Essa situação cria todo o pano de fundo para o contexto do Oriente Médio que temos hoje, que é o termômetro das profecias bíblicas. Porque na profecia de Daniel 9:27 diz que Israel, que é o personagem principal ali, eles serão enganados pelo governante que virá, que a Bíblia chama de anticristo, e que é um homem que será a encarnação do próprio, vai ter o poder ali do próprio Satanás, e que ele dirá que é o Messias que os judeus estão esperando. Então daí começa a se criar esse contexto, né? Então esse é um dos motivos, né, que nós cremos, motivo espiritual principalmente, que Israel é tão odiado.
Aparentemente, parece ser por questões políticas e questões militares, mas não. A gente vê que o pano de fundo é totalmente espiritual e profético para Israel ser tão odiado. É interessante que o Trump está comprando a briga de Israel, né? Desvinculou os Estados Unidos da Unesco, que é um órgão bem duvidoso, né? A gente não vai entrar nesses pormenores agora. Mas Israel, esse ódio todo contra Israel é claramente espiritual. Então, o panorama é esse. Se o povo de Israel for destruído, isso comprometeria várias profecias a respeito do final dos tempos. Então, Israel é um personagem importantíssimo. Por isso que tanto Israel quanto várias nações ali à sua volta, elas têm total relevância no contexto profético, isso incluindo a Síria e o Iraque. Então, esse contexto geopolítico que a gente tem hoje vai começar a fazer sentido dentro desse contexto. Outra questão aqui para a gente fechar a respeito de Israel, importantíssima, é que Israel é Israel e igreja é a igreja. Por que eu estou comentando isso? Porque a Bíblia mostra em Apocalipse que Deus tem um plano claro e evidente com o povo de Israel. E um dos motivos da volta dele é para tratar com Israel e concluir esse plano que Deus tem com eles, além de julgar o restante da terra. Então, é um erro teológico absurdo achar que a igreja é o novo Israel. A Bíblia não dá embasamento para isso. O nome disso é a teoria da substituição, né? Que a igreja é o novo Israel. Não é. Igreja é igreja, Deus tem um plano específico para a igreja e Deus tem um plano para Israel. E a Bíblia não dá embasamento nenhum para que a igreja seja o novo Israel. Israel é Israel e igreja é igreja. Inclusive, esse é um dos motivos do milênio também, né? De que o milênio tem a ver com isso. Porque algumas profecias específicas para Israel, sobre a sua plenitude, né? Sobre a maneira que eles iam ocupar a terra deles, não se cumpriram ainda. E a teologia, muitos teólogos acreditam que essas profecias vão se cumprir na sua totalidade durante o milênio, né? Então, dentro desse estudo de escatologia, nós temos 4 personagens principais, que é Israel, a gente viu um pouquinho sobre ele, Jesus, Anticristo e a igreja. Esses são os 4 personagens principais dentro do estudo de escatologia. Então, conforme a gente for avançando nesses estudos, nessas aulas, naturalmente a gente vai ver a introdução desses personagens e como eles se encaixam dentro desse contexto de profecia. Para concluir e fechar tudo que a gente viu aqui hoje, o entendimento da Bíblia como um todo é importantíssimo para você entender os eventos finais que ela relata. Então é importante a gente entender claramente o contexto da Bíblia como um todo, que ela nasce a partir daquela profecia de Gênesis 3,15, dali começa todo o relato. É importante a gente entender como tudo começou, para a gente entender os motivos e as razões ali dos eventos que acontecem, principalmente no livro do Apocalipse, que ele entra nesse detalhe mesmo minucioso de como serão os últimos dias da Terra e como vai ser a eternidade. Amém? Então essa foi a primeira aula aí com essa visão geral e esse panorama das profecias bíblicas. Até a segunda aula, então.